Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Entrada do Messias em Jerusalém. Como eles, pois, se avizinharam a Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está de fronte a vós, e logo achareis preso uma jumenta e um jumentinho com ela. Desprendei-a, trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, responderei que o Senhor os admista, e logo vos deixará trazer. Isto tudo sucedeu para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis aí o teu rei, que vem a ti cheio de doçura, montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho do que está debaixo do jugo. E indo os discípulos, fizeram como Jesus lhes ordenara, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e cobriram-nos com os seus vestidos, e fizeram-lhe montar em cima. Então, da gente do povo, que era muita, uns estendiam no caminho os seus vestidos, e outros cortavam ramos de árvores, e juncavam com eles a passagem. E tanto as gentes que iam adiante, como as que iam atrás, gritavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, se alterou toda a cidade, dizendo: Quem é este? E os povos diziam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A expulsão dos vendilhões do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e lançava fora todos os que vendiam e compravam no templo. E pôs por terra as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: Escrito está: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende feito covil de ladrões. E chegaram-se a ele cegos e coxos no templo, e os sarou. E quando os príncipes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele tinha feito, e os meninos do templo, gritando e dizendo: Hosana ao filho de Davi, se indignaram. E lhe disseram: Ouves o que dizem estes? E Jesus lhes respondeu: Sim, nunca lestes? Que da boca dos meninos e dos que mamam tiraste o perfeito louvor? E tendo-os deixado, retirou-se Jesus para fora da cidade, passando a Betânia, e ali ficou. Maldição da figueira. Mas pela manhã, quando voltava para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira junto do caminho, se chegou a ela, e não achou nela senão unicamente folhas. E lhe disse: Nunca jamais nasça fruto de ti. E no mesmo ponto se secou a figueira. E vendo isto, os discípulos se admiraram, dizendo: Como se secou para logo? E respondendo Jesus lhes disse: Na verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que eu acabo de fazer à figueira, mas ainda se disserdes a este monte: tira-te e lança-te no mar, assim se fará. E todas as coisas que pedirdes, fazendo oração com fé, haveis de conseguir. A autoridade do Messias. E tendo ido ao templo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se chegaram a ele quando estava ensinando e lhe disseram: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu este poder? Respondendo, Jesus lhes disse: Também eu tenho que vos fazer uma pergunta. Se me responderdes a ela, então eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles faziam entre si este discurso, dizendo: Se nós lhe dissermos que do céu, dir-nos-á ele, pois por que não creste nele? E se lhe dissermos que dos homens, tememos as gentes, porque todos tinham a João
na conta de um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não o sabemos. Disse-lhes também ele: pois nem eu vos digo com que poder faço estas coisas. Os 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, chegando ao primeiro, lhe disse: filho, vai hoje e trabalha na minha vinha. E respondendo, ele lhe disse: não quero. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. E chegando ao outro, lhe disse do mesmo modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: o primeiro. Jesus lhes disse: na verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos levarão à dianteira para o reino dos céus, porque veio João a vós no caminho da justiça e não o crestes, e os publicanos e as prostitutas o creram. E vós outros, vendo isto, nem ainda fizestes penitência depois para o crerdes. Os vinhateiros homicidas. Houve outra parábola. Era um homem, pai de família, que plantou uma vinha e a cercou com uma sebe, e cavando fez nela um largar e edificou uma torre. E depois a arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Estando próximo o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receberem os seus frutos. Mas os lavradores, lançando a mão aos servos dele, feriram um e mataram um outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: hão de ter respeito a meu filho. Porém os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e ficaremos senhores da sua herança. E lançando-lhe as mãos, puseram-lhe fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: aos maus destruirá rigorosamente, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe paguem o fruto a seus tempos devidos. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que fora rejeitada pelos que edificam, essa tornou-se o vértice do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é coisa maravilhosa nos nossos olhos. Por isso é que eu vos declaro que tirado-vos será o reino de Deus, e será dado a um povo que faça os frutos dele. O que cair sobre esta pedra, fazer-se-á em pedaços, e aquele sobre o que esta pedra cair, ficará esmagado. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, depois de ouvirem as suas parábolas, conheceram que deles é que falava Jesus. E quando procuravam prendê-lo, tiveram medo do povo, porque este o tinha na estimação de um profeta. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.